Olá pessoal, tudo bem? Muito bom falar com vocês. Meu nome é David Braga, trabalho atualmente na IBM como arquiteto de soluções especialista Big Data. Tenho um pouco mais de 8 anos de projetos Big Data, permeando por outros projetos como Data Science e transformação digital. Tive o privilégio de trabalhar com diversos cases, diversos projetos bastante inovadores e por meio disso gostaria de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com todos vocês. Tá bom? Acompanhem nós, Maestria Dados. Bora para a aula? Então, pessoal, vamos fechar o nosso módulo de serviços, né? Com o serviço que é bastante utilizado aí para processos streaming, para processos de alta disponibilidade, para alta concorrência, né? Então, sempre que temos pipelines que visam a performance e a maior velocidade possível de inserção de dados, a gente vai olhar para o HBase quando falamos de clusters Hadoop, tá bom? Então, trouxe aqui sobre a arquitetura HBase, tá? A arquitetura HBase, ela não tem, teoricamente, uma complexidade muito grande, não, e também não tem muitos componentes. O componente que existe do HBase, a gente vai ter os clients, né? Obviamente, a gente tem os clients de acesso para esse serviço. O HMaster, tá? Então o HMaster é basicamente o meu módulo gerenciador das minhas regions. A gente chama de region server os subcomponentes que distribuem os dados dentro das máquinas do cluster, tá? Então o meu HMaster faz a gerência dos meus region servers. Porém, existe uma coisa um pouquinho peculiar em comparativa a um Hive e tal, ou algum outro serviço que precisa sempre bater no gerenciador para poder orquestrar os subserviços. Com o HBase, ele tem uma performance até direto no Region Server. Então, quando a gente entra no client, a gente pode também executar processamento direto no Region Server específico. Então, se eu quiser e eu souber que o meu dado está dedicado dentro de tal Region Server, eu consigo direcionar o meu acesso especificamente para aquele Region Server, porque não me interessa olhar outras informações, eu quero trabalhar somente com aquelas. Então, eu tenho uma flexibilidade bastante interessante aí nesse caso. Vocês estão vendo dentro da arquitetura que a gente está trazendo aí, tem um componente chamado hlog. Esse hlog, ele é um componente que ajuda na manutenção e no monitoramento do que foi feito dentro do HBase, tá? Então ele grava todas as transações, todas as ações realizadas dentro do HBase, que foi inserido, que foi deletado, Então ele cria mais ou menos como se fosse um log que a gente poderia consumir isso para algumas outras coisas, mas é bastante dedicado a monitoramento, tá? Então o hlog é para fazer esse controle, para ter um tipo de rastreabilidade dentro das transações que foram executadas dentro do banco de dados, tá? A gente tem o main stories. Esse main stories, o que eles fazem, tá? A gente está falando de um banco NoSQL, né? Então ele é um banco que trabalha com chave, né? Ele tem uma chave para cada tabela dele. E essa chave, ela possui famílias. Então, geralmente a gente busca dentro do HBase registros pontuais, a gente nunca vai grupos de informações ou coisa do tipo, a gente vai chave a chave. Então, quando a gente busca, faz muita query, muita coisa dentro dessas chaves, muita select dentro dessa chave, muita leitura dessas chaves, normalmente ele autogerencia esse store, né? essa memória gravada aí nesse main stores, e aí ele verifica quais são os registros mais consumidos e frequentemente mais acessados. E aí ele grava esse histórico para facilitar a próxima leitura e consegue bufferizar isso a nível de gigabytes, onde a gente tem uma velocidade muito grande por conta de ele saber já qual é o registro mais ou menos que a gente quer. Ele já tem um pré-mapeamento já armazenado em memória, tá? E aí a gente tem as regiões. Então, uma coisa também que ele tem, bastante importante, é que dependendo do dado, se o dado não tiver feito um balanceamento e ele não tiver replicado de forma correta, né, dentro dessas regiões,
o próprio HBase faz esse balanceamento automatizado aí, sem necessidade de nenhum processo manual, e faz essa orquestração das informações, já suportando essa parte do main story e outras coisas aí dentro da aplicação. Então, basicamente é isso. Você, quando precisa acessar uma informação do HBase, você bate ou diretamente no Region Server ou busca pelo HMaster para que ele te direcione para o Region Server onde está aquela informação. Então ele tem um catálogo de qual é o arquivo, qual que é o dado que você está procurando dentro dos Region Servers. Para ficar mais claro, né, que a gente está falando de algo um pouquinho diferente, né, um pouquinho não, bastante diferente do que o Hive, né, o Hive a gente consegue fazer uma analogia com bancos relacionais, a gente enxerga a tabela igual. Dentro do HBase a gente tem uma peculiaridade diferente, a gente tem coisas que não funcionam da mesma maneira. Então a gente tem chave, né? A gente tem uma linha que é chave, então todas as linhas têm a sua chave e tem as suas famílias de colunas, tá? Então você tem aqui do lado esquerdo, no meu exemplo aqui eu trouxe aqui como se fosse um cadastro de funcionário, tá? Então a gente tem o Employee ID, tá? Então dentro do Employee ID a gente vai ter a sua chave, então eu consigo definir cada registro com sua chave única. Então usuário David, usuário Paulo, usuário Roberto, então cada uma dessas pessoas, né, desses funcionários, teria uma chave específica, e aí a gente conseguiria descer a outros níveis de informações. Então a gente consegue, por meio de uma chave específica, criar colunas de famílias, né? Então o que são colunas de família? Eu consigo criar grupos de informações para cada chave. Então eu posso, dentro desse nosso exemplo aqui, eu tenho a coluna, né? Eu tenho a coluna Employee ID, que é a minha chave, e eu vou ter, depois disso, o grupo de informações pessoais, né? Então eu estou falando aqui do nome e da cidade onde ele mora, que é digamos que seja uma informação confidencial, e eu tenho um grupo de informações que é chamada profissional. Então são informações que eu, por ser o gestor, digamos que eu fosse o contratante dessas pessoas, eu poderia utilizar essas informações, que seria designação e salário, né, para fazer alguma coisa, e poderia omitir informações pessoais caso eu precisasse gerar algum relatório, alguma coisa do tipo. Então eu consigo orquestrar grupos de informações para cada chave dentro do HBase, tá? Então ele trabalha muito bem com isso. A sua concorrência, a sua latência é muito, mas muito poderosa. Todos os processos, todas as estratégias que eu tive para trabalhar com Near Real Time ou com Streaming Real Time, geralmente eu consegui resolver com o HBase. Ele é bastante parrudo, muito legal, e hoje ele tem, nos últimos estudos que eu fiz, algumas tecnologias do lado do Google Cloud. A gente tem o Bigtable, a gente tem outras tecnologias do lado da AWS e da Azure que consomem o HBase no formato do seu esqueleto. Então a API HBase, o que você construir para HBase, você consegue reutilizar dentro desses softwares, dentro dessas tecnologias externas aí, tá bom? E a sua estrutura de armazenamento é um H5. Então eu trouxe aqui embaixo, na parte de baixo, para vocês mais ou menos como que são, quais são os tipos, né, que a gente trabalha dentro do HBase. Tem mais tipos que esses, tá? Porém isso aqui é um padrão para vocês entenderem. Então a gente tem o tamanho, né, da linha, né? A whole key, normalmente ela está armazenada em bytes, né? E a família, né, o tamanho da família, a coluna família, a coluna qualifier, timestamp. Então a gente tem aqui algumas definições aqui que ajudam bastante quando a gente precisa entender a nível de compor essa estrutura aí de cada tabela, tá? E assim, para trazer para vocês quais os benefícios e as funcionalidades mais recorrentes de se utilizar o HBase, é bastante versátil, tá? O HBase, como eu disse para vocês, é uma tecnologia muito utilizada hoje, muitas empresas utilizam. Uma coisa que ele tem grande potencial e grande consumo dentro de ambientes Hadoop é porque o Hive não tem update, né? Então eu não consigo fazer a atualização de um registro único. Eu tenho que fazer toda uma engenharia, todo um processamento para poder chegar na atualização daquela informação. Já o HBase me dá toda essa operação atômica, né?
de forma rápida e autodisponível. Então eu consigo, exatamente para isso, eu consigo trabalhar com registro linha a linha, né, IDs a IDs, dentro desse banco de dados de forma muito mais performática, né? Então eu vou ter como benefício e algumas das funcionalidades replicações de dados, operações, a replicação de dados já é todo o fluxo que acontece pelo próprio HDFS, né? Então ele tem, junto com o HDFS, esse motor aí dentro do HMaster lá, que faz essa gerência aí do que não está em um region server e precisa estar, né? Então, de forma mais automatizada, operações atômicas e fortemente consistente a nível de linha. Então, para cada registro eu consigo ir lá e inserir de uma forma tão autodisponível que eu consigo inserir dados a menos de milissegundos sem nenhum problema de versionamento ou conflito ou transação, nada do tipo, né? Balanceamentos automáticos de corte e carga de tabelas. Então a gente consegue, por meio de volume de leitura, por meio de volume de processamento, ele mesmo se auto-orquestrar dentro dos grupos de informações que são mais consumidos, e isso ele cria esses main stories aí, onde a gente consegue já ter todo um pré-mapeamento do que mais consome, e ele otimiza essas leituras, tá? Pesquisas em tempo real, então é possível a gente fazer processos streaming, pipelines streaming em cima do HBase, exportações de métrica para monitoramentos. Ele tem algumas funcionalidades, ele tem alguns serviços, um subserviço que ajuda a fazer a movimentação dessas métricas para algum ambiente, fazer alguma monitoração, tá? Então ele é bastante legal nesse ponto, porque ele é uma ferramenta que já ajuda com essa parte de monitoramento sem necessariamente ser criado um componente ou um script, alguma coisa do tipo, para fazer esse trabalho. Ele possui APIs de integração bastante flexível e abrangente às plataformas cloud. Então, hoje o HBase está muito integrado quando a gente tem um cluster on-premise e precisa expandir expandir essa escalabilidade de máquinas utilizando uma arquitetura cloud. Ele tem boa integração com isso, tá? Suporte a pipelines de diversas velocidades, a stream, real time, batch, o que for necessário, né? E também ele é apto a qualquer linguagem hoje de processamento, muitas tecnologias já possuem driver de integração, as novas versões das ferramentas de front-end, como Power BI, Tableau, todas elas já têm seu driver de conectividade direto aos dados. Antes era necessário utilizar um outro componente chamado Phoenix e Impala, né? O Impala também funcionava dessa maneira, para que a gente conseguisse olhar para dentro do HBase. Hoje já não precisa mais dessa camada, esse componente pode ser descartado, e as novas versões já suportam essa integração. Então é uma ferramenta, é uma tecnologia muito, muito legal de se usar. Quando você tiver a oportunidade de trabalhar com ela, com certeza você vai achar muito rápida, muito boa de se trabalhar. Tem a sua particularidade a nível um pouco mais complexa, não é tão amigável quando a gente fala de SQL do que trabalhar com NoSQL, né? Mas hoje no mercado atual para engenharia de dados é um diferencial conhecer ferramentas como o HBase, tá? Muito legal. Fechamos então o nosso tópico de serviços. Então espero vocês na solução. Curtiram? Espero que tenham gostado. Querem acompanhar mais conteúdo sobre engenharia de dados, sobre arquitetura e diversas outras aplicabilidades desse mundão de TI que a gente conhece? Então, por favor, nos sigam, nos acompanhem em nossos canais. Temos aqui canal do Maestria Dados dentro do Instagram, Facebook, YouTube, e também logo traremos nosso site com diversos artigos e diversos componentes que poderão ajudá-los bastante. Muito obrigado, agradeço.